Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Tá, meninas? A Julie, como é que tá teu trabalho, Julie? O professor, a Thaís ficou de mandar aí para a senhora. É? A Thaís? Uhum. Isso. Ou a Bruna que vai mandar. Deixa eu. Fez você, a Julie, a Thaís e a Bruna? E o tio Igor. Tio Igor. Tá, e a Larissa, vocês terminaram? Você terminou, Julie? Sim, Julie? professora, já. É. Ah, tá bom. Porque, nossa, deixa eu só fechar um pouco das minhas coisas aqui, que eu tô com muita coisa aberta, que eu tava trabalhando igual uma condenada aqui hoje, tá? Tem um monte de coisa aberta aqui, ó. Deixa eu fechar, ok, ok, tá. Vocês tiveram bastante tempo dessa vez, né, para trabalhar no artigo, não foi bastante tempo, desde o primeiro dia. Ah, não, acho que da terceira semana de aula eu já fui pedindo o trabalho, né? O Então, professor, dessa a vez. Thaís não chegou ainda do serviço, daí só ela chegar, ela já manda, tá? Sim, tem até meia-noite, pode mandar. Aí teve um grupo de vocês que me pediram mais um prazo. Professora, só não ficou bom. Por quê? Ah, sei. Então tá, vamos ver. Eu vou avaliar depois. A Larissa! Oi, Larissa! Tudo bem? Tudo bem, Larissa? Larissa? Oi, professora. Tudo bem? Tudo bem? E o teu trabalho, Larissa, tá pronta? Tá quase pronto, aham. Ai, que Daqui bom. a pouco a gente Ótimo. já manda. Que ótimo. Que ótimo isso. Eu hoje, eu acho que ontem, não, ontem ou hoje, não sei, agora não me lembro direito, eu recebi o aviso que está disponível para a gente lançar as notas de vocês, tá? Então, este final de semana, acho que eu vou conseguir lançar as notas de vocês também. Certinho? Daí os artigos eu tenho que ir lendo, né? Não vou conseguir fazer tudo nessa semana, porque a prof tem bastante coisa para fazer, tá? Vamos para a nossa aula, então. A Julie vai dar a aula de hoje, porque semana passada ela e a Larissa assistiram a aula, só as duas. Então, a Julie e a Larissa hoje vão falar o que nós vimos semana passada. Julie, me ajude. Nossa, professora, eu também assisti. Ah, você assistiu a Yara. Ah, viu? A Yara, então, o que nós vimos semana passada? A Vamos gente começar pela viu. Yara. Deixa eu Fala, pensar. Yara. A gente viu sobre os valores lá que vai para cada órgão. Falamos sobre. É isso aí. Sobre. A gente deu exemplo de serviços assim prestados referente ao município, ao estado, à União. Tá. O que mais que a gente viu? Yara, estudiosa. O que, Julie? A Yara é bem estudiosa, professora. Eu não lembro. Só lembro que a gente deu uns exemplos. Desculpe, só um pouquinho. O que, Julie? Só lembro que a gente deu um exemplo, mas agora eu não lembro qual que era o assunto, professora. Vocês não lembram qual é que era o assunto que a gente tratou? Ah, não lembro, professora. Ai, só um pouquinho, gente. Mas a Yara falou ali, é bem estudiosa, a Yara é. Eu não sou, eu só assisto as aulas. Nós vimos uma lei. Qual era a lei, Larissa? Ah, professora, eu não lembro. A lei de responsabilidade fiscal. A Elisângela. A Elisângela falou. A Elisângela falou porque ela semana passada ficou de falar sobre a lei de responsabilidade fiscal. E ela não veio para a aula, né? Então, tá. Elisângela, o que você tem de novo aí sobre a lei de responsabilidade fiscal? Então, vamos lá. A Elisângela fez o artigo dela, ela me disse que fez sobre a lei de responsabilidade fiscal. Vamos ver.
Elisângela, o que você tem aí sobre a lei de responsabilidade fiscal? Me ajude aí. Vamos lá, Elisângela. Boa noite, professora. Então, professora, eu tentei, pesquisei bastante, eu apliquei um questionário com a contadora do município aqui da minha cidade, de São Joaquim. Eu acredito que eu aprendi bastante, só que como o conteúdo é bastante extenso, tem coisas assim que eu acho que ficou um pouco... Eu acho que faltou algumas coisas, professor. Eu ainda acho, mas a Sara vai avaliar e vai dar tudo certo. E o que você... Tá, pode falar. Essa é uma lei que ela foi criada, né? No dia 4 de maio de 2000. É a Lei Complementar 101. Aí ela serve para gerenciar, vamos dizer assim, os gastos públicos, para ter transparência, para os gestores públicos terem planejamento, formarem os orçamentos, a LOA, a LDA, LDO e o plano plurianual, que eles têm que trabalhar em cima desses orçamentos para os gastos públicos só podem estar dentro deles. Caso contrário, não podem fazer nada além do que esteja ali nos orçamentos. Esses gastos públicos que eles não podem estar ali, eles têm algum percentual? Não entendi, professora. Esses gastos públicos têm algum percentual deles que podem estar ali ou não? E agora, professora? Eu não vi sobre o percentual. Mas é que você falou sobre gastos públicos, tá? Mas esses gastos públicos, eles são permitidos como? Responda com as tuas palavras, não se preocupe assim. O que eles são permitidos como? Gasto com pessoal, tem que estar no plano, vamos dizer assim, no planejamento orçamentário, tem que estar tudo especificado com o que os gestores vão gastar durante aquele ano. Tá. E tem algum percentual para todos os gastos, ou é assim, cada município define o seu percentual? Professora, na lei eu não achei nada sobre o percentual. Não achou? A não ser que eu não pesquisei direito. Por exemplo, estados, municípios e União têm o mesmo percentual de gastos? Não. Não? Qual é a diferença entre um e o outro? Eu acredito que vai da arrecadação de cada entidade, vamos dizer assim. Qual é o gasto máximo, por exemplo, da União, com pessoal? Professora, eu não vi isso. 60? Quanto, Yara? 60? 60% sobre o quê? Putz, professora, daí você me pegou. Sobre 60%. Ai, não me lembro agora, professora. Receita corrente líquida? Acho que sim. É? Elisângela, é sobre a receita corrente líquida ou não? Eu acho que é, professora. Sim. E a Larissa, e os municípios e os estados, qual é o percentual que eles têm de gasto sobre a receita corrente líquida? Yara, fala? Ai, professora, é 50? Sim, exatamente, 50. Então, a União é permitido a ela gastar até 60%, até 60% é o máximo, né, com o pessoal. Estados e municípios é até 50% de cada um deles, tá? E o que pode estar, o que está incluído nessas despesas com o pessoal? Qual é o tipo de pessoal que pode estar incluído com despesas de pessoal?
Ô, professora, é aquilo que a senhora tinha falado lá de o poder legislativo, cada coisinha lá? Agora não lembro. Não, não. Quais são os tipos de despesas, que incluem, né? O tipo de pessoal que inclui as despesas, essas que a União é 60%, os estados e municípios 50%, tá? Quais são os tipos de funcionários que podem ser incluídos? A Julie voltou, tinha ido pesquisar, Julie. Quais os tipos de funcionários que estão incluídos nas despesas com pessoal? Olha que foi a Iara, se não me engano, ou a Larissa que pesquisou, uma das duas. Larissa, acho que foi a Larissa que pesquisou. Não, E eu professora, não foi eu, porque eu tô procurando aqui e não tô achando. não tá É, eu tô achando? procurando aqui também. Iara, lembram que eu expliquei o que era uma, o que era a outra? Eu não lembro, professora. Os ativos e os inativos. Ah, verdade. Que é. Aham, Eu expliquei isso, lembram agora? sim. O que é o pessoal ativo? O ativo é os que estão trabalhando ainda lá, os que estão prestando serviços? Como assim? Ai, professora, você está fazendo pergunta muito difícil. Os funcionários públicos, professora. Hã? Os funcionários públicos, os que estão exercendo as atividades ainda. É? E os inativos? Os que estão aposentados, eu acredito. E o que mais? E são aposentados? E que recebem pensão, acho, sei lá. Não. Exatamente. Então, os ativos, funcionários, né, que inclui a folha de pessoal, lembra que tem os limites de cada um deles, mas que, inclusive, ó, lembro bem que eu disse, olha, é uma questão de prova, vocês viram que ainda eu estou frisando agora de novo, né? Ainda eu falei assim, os ativos, que as despesas com o pessoal inclui tanto os ativos como os inativos. E daí os ativos são os que continuam trabalhando. Os inativos são, por algum motivo, estão inativos, sejam eles aposentados, pensionistas, ou acidente de trabalho, enfim, seja ele o que for, eles estão inativos e estão lá dentro, né? E compõem as despesas com o pessoal. Ai, professor, mas tem um monte de gente aposentado, inativo. Bom, não podemos fazer nada. A lei está ali, né? Inclui os inativos também. E aí, muitas vezes, o que acontece? Os órgãos públicos, quando eu digo os órgãos públicos, é as 3 esferas, tá? Eles até precisam fazer concurso para contratar novas pessoas. Mas eles estão com a folha de pagamento no limite. E daí? Vai fazer o quê? Porque inclui os inativos, né? E vai matar as pessoas que estão inativas? Não. Elas têm direito, né? Estão direitos adquiridos. Então, são coisas assim que é difícil de você administrar isso, né? Ainda bem que veio essa lei. Eu digo, a melhor coisa que fizeram para o gestor público foi essa lei de responsabilidade fiscal, que ela determina algumas regras principais, né? Essas principais regras, elas determinam normas, elas garantem ao gestor público por que ele não pode estar fazendo tal atividade. Aí estar contratando mais pessoas. Aí eu me lembro que eu falei ainda semana passada que imagina nessa época de eleições se não houvesse essa lei de responsabilidade fiscal. Ia ser todos, assim, tem pessoas que
são filiadas a partidos, outras não, outras aproveitam da época da situação, todas queriam estar trabalhando e todos na ânsia de adquirir mais votos ou se reeleger, enfim, o que for, iam tentar colocar gente na prefeitura, colocar a prefeitura no estado, na União, sem concurso, sem nada, né? Então, por isso que eu disse, então, ainda bem que tem essa lei e que dá uma certa segurança para o gestor. Ele não pode, mas não pode por quê? Porque a lei não permite. E algumas decisões que o gestor faz hoje pode receber ou ser punido pela vida toda dele, né? Aí eu me lembro que na semana passada, exatamente no dia, eu comentei que teve o caso de o governador de Santa Catarina, que não me ocorre o nome agora, que por um ato que na época ele achava que era a melhor forma que ele estava fazendo, ele foi cassado, né, do poder, e quem assumiu foi a vice dele. Eu não entrei em detalhes, quando eu digo para vocês, eu não entrei em detalhes e também não sou partidária, não falo em política, mas então são coisas assim que é difícil para o gestor também tomar algumas decisões, porque em épocas assim de pandemia, em épocas de crise, essas coisas, às vezes ele tem uma responsabilidade tão grande, mas tão grande de resolver algumas situações e de querer ajudar a comunidade. Ele, quando eu digo ele, é o gestor público, tá? Que acaba, às vezes, cometendo alguns deslizes com a lei. Não que seja intencional, cometer um deslize com a lei, e aí os opositores estão ali e pegam exatamente, né? Pegam a lei, pegam como é que a gente diz, os que fazem as auditorias, como é que a gente diz, agora me fugiu a palavra, os órgãos públicos, como é que a gente chama? Não é auditoria, o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas pega e aí fica complicado, né? Então, por isso que eu digo, foi a melhor coisa que teve. E também, se vocês analisarem os gastos públicos, se vocês fizerem, eu estou ansiosa para ver se alguém fez esse comparativo dos gastos públicos dos últimos 20 anos do Brasil, tá? De cada região, de cada estado e no geral. Então, se nós pegarmos a quantidade de gastos públicos que nós tínhamos, que o país tinha, nas esferas, né, os gastos públicos federais, que nós tínhamos em 2000, nós tínhamos, se a gente fizesse num mapa, ou fizesse um gráfico, nós em 2000 nós tínhamos um gráfico que a gente estava num percentual aqui. E 2012, esse gráfico ele só foi aumentando, 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 aumentando. E aí a gente começa a ver que foi onde começou a ter os problemas no país. 2008 teve a crise na Bolsa de Valores de Nova York, aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, e ali começou a gerar tudo e não parou de crescer. Aí agora, em 2015, se vocês fizerem esse estudo, ele deu uma estabilizada e ele continua estável e até diminuindo um pouco. Eu estou ansiosa para ver se alguém fez esse estudo. Então, como eu digo, graças a Deus que tem essa lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É a melhor lei que tem para o gestor público. É uma lei que dá um fôlego para eles, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? A Elisângela ficou de dar aula para nós, tá, Elisângela?
Julie, Yara, Larissa, o Pedro Iago faz horas que não vem para a aula. Eu acho que daí ele não sei, assistiu a aula de semana passada, Pedro Iago? Olá, professora. Boa noite. Boa noite, bem-vindo, Pedro. Eu estou preocupada, porque eu tinha uma plateia tão boa dessa turma e, de repente, o pessoal desapareceu. Não sei o que houve. Não, acabou que eu tive uns compromissos aí, uns contratempos nos últimos dias. Desapareceram. Professora, mas é que essas aulas online tá complicado, né? Por quê? Professora, a gente tá acostumado aí todo dia pra faculdade, sei lá, mas pra quem faz online é mais fácil, mas pra gente até acostumar. Olha, minhas fiéis escudeiros aqui, a Larissa, a Julie, a Yara, né? A Julie, a Elisângela tinha parado também, né? Eu tinha o Pedro Iago, que era fiel também, o Cleiton, agora desapareceram. Eu estou muito preocupada. Tá? Então, nós vamos para a nossa aula, ver agora ninguém mais quer comentar nada, então nós vamos para a nossa aula dar uma revisada da semana passada, e nós tínhamos atividade de semana passada também, tá? Que nós precisamos concluir. Quando vocês estiverem visualizando a tela, vocês me digam, certo? Vocês já estão visualizando? Ninguém parar a apresentação. Não apareceu nada, professor. Não tinha aparecido nada? Ela aparece, tipo, carrega metade da página, mas não carrega inteira. Sua apresentação. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vamos lá. Tá carregando. Sim, carregou, professor. Carregou? Já estão enxergando Sim. A imagem ou não? A imagem do seu computador. Agora. Está enxergando a apresentação ou não? Não, enxergo a sua tela. Parece sim, mas a apresentação não... No seu computador ali eu vejo o meu nome, o nome da Elisângela, mas a apresentação em si não. Não está vendo a apresentação? E agora? Também não? Ainda não. Oh my God, o que houve? Vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho, que fechou a apresentação agora. Só um pouquinho. Para mim estava bem claro, né? Quando vocês virem a apresentação, vocês me dizem? Já está aparecendo, professor. Agora não mais. Não mais? E agora? Agora está carregando. Está carregando? Contabilidade pública. Isso, agora tá ok? Correto, só iniciar a apresentação. Tá. Se eu fizer assim, se eu fizer isso, o que vocês enxergam? Sua área de trabalho. Minha área de trabalho, ok. Então tá bom. Agora voltou, né? Exato. Então tá. Então, aqui nós temos a contabilidade pública, né, que é a nossa disciplina, meu e-mail. Então, semana passada a gente viu sobre a lei de responsabilidade fiscal, os aspectos que envolvem as receitas correntes, a receita líquida indica indicadores e limitadores de despesas e de endividamento dos órgãos públicos, tá? Então, você chegou depois, Pedro, a gente já estava fazendo um comentário da aula passada, né?
Eu só vou fazer uma reprisezinha aqui, depois a gente vai para as atividades que semana passada não deu tempo. Então, nós tínhamos, assim, né, com a crise econômica, foram um dos piores momentos e dos melhores momentos aonde foi que o Brasil foi um dos países que precisou se recorrer do FMI e buscar dinheiro lá fora do país, e foi aonde, neste momento, que eles exigiram algumas normas, né? Alguns requisitos, entre eles que houvesse uma lei de responsabilidade fiscal no país e que esta lei estivesse atrelada à contabilidade internacional. Porque até então, cada estado, cada município tinha a sua própria contabilidade, tá? Então, eles unificaram. Vocês querem ajuda? Nós fornecemos. Mas, então eles vão ter que ter medidas severas. O que é essas medidas severas? Eles precisam, o FMI, então, precisa acompanhar, né, esse controle fiscal e monetário de um ajuste fiscal dos países, inclusive o Brasil. Então, em 1990. Claro, muitos de vocês talvez não tinham nem nascido ainda. Então, a lei mostrou-se, essa lei, que o maior benefício para o Brasil, estabeleceu normas das finanças públicas voltadas para o gestor público, né? Era aquilo que a gente estava falando antes. Deu um fôlego para eles, né? Deu um alento para os que gostam de fazer uma gestão limpa e com responsabilidade. Eu só posso fazer aquilo que está na lei. Se eu fizer algo que está fora da lei, quando que eu posso fazer? Daí, aqui que aconteceu. Só tem 2 momentos que eu posso fazer aquilo que está fora da lei. Pergunto, quais são esses 2 momentos? Que os gestores públicos podem fazer aquilo que está fora da lei. Só 2 momentos. Que podem ultrapassar os limites dos gastos, né? Num geral, não que seja com gastos de pessoal, para que ele usei tanto semana passada também. Qual é? Vamos ver, acho que tem gente aqui pedindo para entrar. Não, não tem. Qual é que é esse momento? Esses 2 momentos. Momento de guerra e pandemia. Então, este ano ainda os governos estão mais tranquilos. Em termos, porque também daí tem gente que precisa de dinheiro e eles não têm mais recursos. Não tem mais dinheiro guardado, que é um fundo especial para isso que existe, tá? Aí depois nós entramos para as despesas pessoais, né? Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa o total com o pessoal. Aí que eu perguntei primeiro, o somatório dos gastos dos antes da federação com os ativos e inativos e pensionistas. Eu perguntei quem eram os ativos e os inativos. Pedro Iago, quem são os ativos e os inativos do setor público? Os ativos estão trabalhando efetivamente no setor público, e inativos aqueles que devem estar afastados e aposentados? Exatamente. Né? Então, aqui inclui todas as vantagens, os proventos de aposentadoria, pensões, reformas, adicionais, gratificações, enfim, tudo isso está incluído nessas despesas, tá? Tudo que envolver isso está incluído nessas despesas deles, tá? Despesas com o pessoal. Então, e os percentuais que nós vamos ver depois abrange tudo isso daqui. Não adianta espernear, sapatear. Eu tenho mais gente inativa do que ativos. Bom, não posso fazer nada, não vou matar os inativos, né?
Então, as despesas com pessoal, os valores dos contratos de terceirizados de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizadas como outras despesas de pessoal, mas elas também estão incluídas dentro. Tá? Então, digamos assim, ó, não posso fazer concurso para contratar pessoal, por exemplo, para fazer uma determinada, um médico, um exemplo, né? Não posso fazer concurso público para médico ou para enfermeiro, enfim, para o que for, porque eu não posso, por algum motivo lá, tem regras. Aí eu vou contratar, fazer um serviço terceirizado, mas essa contratação de terceirização entra como outras despesas de pessoal, mas está nas despesas de pessoal. Então, vocês vejam que se correr o bicho pega e aí vai indo, né? As despesas total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com os 11 meses imediatamente antecedentes ao regime de competência. Então, são sempre os 12 meses, 11 que já passaram e este que eu estou agora. Então, aí vocês vejam que eles têm que fazer um controle tão rígido, que é mais rígido que as empresas. Porque eles têm que fazer um controle dos 12 meses. Então, eles têm que vir controlando sempre. Não é só fazer o fechamento no final do ano, eles têm que fazer o controle dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando seu regime de competência, tá? E aquele, olha aqui, ó, as despesas com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores. Então, veja que tem que ir controlando. Então, não é que só lá no final do ano eu vou ajustar, tem que ir fazendo esse controle mês a mês. Para fins do disposto, né, do capítulo, a Constituição, despesa total com o pessoal em cada período de apuração, não poderá exceder a percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminada. Então, os percentuais que serão demonstrados agora é referente à receita corrente líquida. Ok? Então, despesas com pessoal. A União, aqui tem um contextozinho, a União, estados e municípios. A União, 50%. Estados, 60% e municípios, 60%. Então, veja que a União tem o menor gasto, a maior permissão de gastos, com o pessoal, 50%. Estados e municípios é 60%. Aí vai continuando da lei, e aí tem os mínimos detalhes dentro dela. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, porque isso aqui também já é aula de semana passada, só revisando, tá? Semana passada a gente explicou de cada um deles. Então, na verificação dos atendimentos dos limites definidos nesse artigo, não serão computados as despesas relativa a incentivos à demissão voluntária, então não é tudo. Então, tem alguns órgãos que fazem, o que eles fazem? Incentivos à demissão voluntária. Tem gente que, né, então não faz parte. E aí, cada um desses entra os que não fazem parte. E aí tem as exceções, como o Distrito Federal e os estados do Amapá e Roraima, que são custeados com recurso de transferência da União, da União. Então, esses também têm alguns detalhes que precisam ver essas emendas aqui, essas leis, tá? São particularidades. Aí, continuando também, né, a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderão exceder aos seguintes percentuais. Olhem os detalhes. Aí tem cada um deles, tá? As repartições globais dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais na esfera federal. Aí 2,5 inteiros para o legislativo
né? E o B, 6% para o judiciário, o C, 40,9% para o executivo. Então, aqui tem os percentuais ainda que pode ser, né? Então, essa lei está bem clara. Na esfera estadual, também tem os detalhes de como pode ser gasto essas despesas, ok? E na esfera municipal, também, 6% para o legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver, porque às vezes tem municípios que não têm o Tribunal de Contas, não sei, pode ser que não tenha, né? E 54% para o executivo. O executivo, se eu perguntar para vocês, o que é o executivo numa esfera municipal? Quem se atreve ali a me dizer? Ui, passou sem querer. Quem é o executivo? São os que efetivamente trabalham, tá? Deixa eu ver que tem gente pedindo para entrar. Eu não sei, tem alguém de vocês que estão com alguma dificuldade de entrar, porque eu ouço o barulho que tem alguém pedindo para entrar e não estou vendo ninguém. Se alguém de vocês, né, dos colegas, alguma coisa, por favor, daí me avisem no celular, ou aqui mesmo, me chamem que daí eu paro a apresentação, tá? Me chamem que daí eu paro a apresentação e libero. Então, esses detalhes aqui vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Então, o que é a receita corrente líquida? É o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, enfim, tudo que é receita dentro de um próprio, dentro de cada um dos órgãos, tá? Então, a receita corrente líquida tomada é considerada os últimos 11 meses imediatamente anteriores ao de apuração, incluindo o mês apurado, como eu falei antes. Ela inclui os meses anteriores, 11 anteriores, e mais o que a gente está andando. Aqui eu fiz um exemplo para vocês de como que é feito, como que é calculado essas receitas, tá? Então, a receita corrente, mais as receitas correntes administrativas, receitas administrativa indireta, aí depois tem as deduções, né? São transferências constitucionais, contribuições, compensações financeiras, perdas, né? Aí, fazendo o encontro entre a receita do período, de todas as receitas aqui, o campo 1, né? Olha aqui, ó, a soma da receita corrente administrativa e mais indireta, esses dois, vai dar esse valor aqui, que é o 1. E depois, menos este daqui, menos este, vai dar um valor, tá? Vai somar. Então, a soma de todos esses aqui vai dar esse. E que o 1, que são as receitas, e o 2, que são as deduções, eu tenho a receita corrente líquida de 5 milhões. Em cima desses 5 milhões é que eu vou destinar aqueles percentuais que eu calculei antes lá, aqueles percentuais que eu calculei, não. Aqueles percentuais que as leis ali atrás, vamos ver qual é que é, aqui, ó, isso daqui, ó. Em cima daqueles 5 milhões, 2,5% são destinadas ao legislativo, ok? Desses 5 milhões, 400, não sei o quê, 2,5 desta receita corrente líquida. Alguma dúvida aqui? Hein? Por favor, falem comigo. Foram embora todos? Não, professor, tudo certo, tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Então, agora, o que eu vou... Eu fechei a tela porque eu gosto de
de ver quem está aqui para mim poder conversar, tá? Então, deixa eu ver quem é que chegou. Ah, continuam os mesmos. O Pedro, a Elisângela, a Júlia, a Larissa e a Yara. Agora, eu tenho aquela planilha que está em branco, tá? Que tem só uma tabela. Vocês vão pegar aqueles percentuais que eu coloquei ali, antes que eu coloquei, não, que a lei está lá, e vão aplicar naquela receita ali, aqui, ó, eu posso voltar e explicar, que daí vocês, aqui, ó, isso aqui, ó, esses percentuais aqui, ó, aqui eu tenho a receita corrente líquida, tá? De 5 milhões e pouquinho, 5.400 e não sei o quê. Então, aqui, você vai pegar o item A, B, C, o item o A, o B e o D, não, como é que é? O A, B, C, D e E, tá? Vão fazer esses cálculos aqui e vão colocar, onde é que está a minha planilha em branco? Deixa eu ver, essa aqui, ó. Vocês podem colocar aqui, fazer uma planilha com os exercícios, tá? Então, nessa daqui, vocês podem fazer algo semelhante e vão calcular. Então, aqui, ó, por exemplo, na esfera federal, 2,5% para o legislativo, aqui, ó, incluindo o Tribunal de Contas da União. Aqui a letra B, eu vi que estava faltando, mas não cabe tudo daí, ó, B, A, B, o C está aqui, o D deve estar aqui pelo meio também. Tá por aqui, tá? Então, vocês têm que pegar isso daqui, cada um deles, ó. Na esfera federal, vocês vão calcular cada percentual desses aqui, ó. Para cada um deles. A letra A, B, o C. Deixa eu ver se tem o D aqui. Não. Não, tá? Então, aqui, ó, na esfera federal, estadual e municipal, esses percentuais aqui, ó. Onde é que vocês vão pegar? Esses 5 milhões aqui, ó. Então, aconselho a vocês a copiarem este número aqui, essa receita corrente líquida. Deixa eu deixar maior. Vocês estão enxergando? Lisângela, está enxergando? Pedro? Sim, professor, tá dando para enxergar a Larissa aqui. Sim, professora, tá dando de boa. Então, copiem essa receita corrente líquida, esse número aqui, que vocês vão precisar dele, ó. Copiem esse número e depois eu deixo a outra tela para vocês. Tá bom. Copiaram já? Já. Ok. Então, agora vocês vão pegar na esfera federal e vão calcular. Cada um, a letra A, esse valor aqui, ó, é 2,5% para o Legislativo e o Tribunal de Contas, ok? Então, uma planilhazinha ali. Quanto que vai dar isso daí? 2,5%, coloque. 6% para o Judiciário. 40,9% inteiros para o Executivo. Ok, o federal está aqui, depois, aqui, ó, para o Executivo, destacando-se que 3% para as despesas com o pessoal decorrentes do que... Tá, aqui é só uma observação. Então, esses 2,5%, o 6% e o 40,9%. Tem mais o D no finalzinho lá. Aonde que eu não... 0,6. Sim, aqui. Ai, meu Deus. Isso. Deixa eu ver, eu vou fazer um negócio, só um pouquinho, deixa eu tentar descer ele aqui.
Vamos ver se não fica muito pequeno. O D. Professor, Oi. talvez colocar em negrito aí, já que a senhora está usando isso aí, em Esse, negrito só os percentuais. tá, vamos ver. Ok. Ah, tá. 1, 2. Ah, tem O mais 6 um está aqui. debaixo do Cadê? 2,5, né? 3. Opa, não ficou, é? Que coisa, por que não quer ficar? Deixa eu ver. O A, B, C e o D. Ok, né? Eu acho que só teria que voltar ali o D para Bom, não confundir. sim, ok. Ali. Ok? Isso. Agora eu faço aqui o mesmo para esse outro aqui também, né? 3%. Boa ideia. Tá. Ok, tem mais. Aqui, ó. Aí tem mais 2 aqui do outro lado, né? Mais 2, né? Ok, deixa eu ver. 49. 49, 49, 51, 54, 60. Ok. 6. Olha, isso aqui é barbadinho. Acho que foi todos, né? 54, 60. Deixar assim, maximizado? Ficou melhor assim? Ficou, professor. Quem que falou comigo agora? Pedro, Ah, tá. Pensei que alguém tinha vindo que não era você. O Cleiton me abandonou, né? Que barbaridade. Fiquei muito triste com a turma de vocês. Era a turma que mais eu elogiava, que vinham sempre para a aula. Agora eu vou ter que dizer que voltaram atrás. Ah, professor, tá todo mundo cansado. Final do ano já. Não é só na sua aula, é em todas as aulas. Será? Não sei. Eu vou É pedir para sim, professora. Bem na aula, acho que da Amanda, acho que semana passada tinha 3 pessoas. E na minha só tinha duas. Ah, não, tinha 3 também. A Júlia, a Larissa e a Yara, né? Isso. Ah. Realmente vai chegando o final do ano, a gente vai cansando, né? Não, vocês também, eu também. Todos. Mas vocês têm uma folga daqui uns dias, na quarta, né? A gente não tem aula na quinta e sexta esse semestre, professor. Não, mas na quarta-feira, agora dia 18, vocês vão ter folga, não vão? Ah, por causa daquele simpósio? Sim, não sei o que é. É, né, É, professor? sim. Eu vou estar falando naquele simpósio.
Ele começa às 8 da manhã, né? Vai às 22. É o simpósio internacional. Vocês submeteram algum artigo, alguma coisa? Não. Já sabia a resposta. Mas nós estamos quase no final do nosso livro aqui também. Falta mais 3 capítulos só. Quando terminaram, me chame, tá? Terminaram já? Já terminaram? Não, professora.
Terminaram agora? Ou foram embora todos? Pedro? Terminou? Estou fazendo, professor. Ah, tá bom. A Larissa, a Yara, a, a Julie, quem mais está aí? A Elisângela? Só eu e você, professor. Eu não acredito. Por aí. Eu não acredito. Bom, tudo bem. Eu demorei um pouquinho, professor. Estava resolvendo outras coisas aqui. Eu não acredito. Ah, não, Pedro. Agora fiquei muito bravo. Tá aproveitando, professor. Ali, me justificar das faltas. Depois que a gente fez a prova ali, no meu trabalho, tá tendo uma reforma. E eu fiquei até tarde, alguns dias, para ajudar a mover móveis e tudo mais. E daí, na semana que se passou, eu fiquei quase 2 semanas sem internet. Eu dividi com um vizinho, daí acabou meu vizinho se mudando, até eu conseguir arrumar outra internet para mim, e acabei não conseguindo participar das aulas. Tá. Uhum. Ok. E aí tu não conseguiu também nem ver, nem assistir os vídeos? Não consegui colocar nada em dia ainda, professor. Até eu tô em déficit aí com o Cleiton, não consegui ajudar ele muita coisa no artigo. Tô tentando colocar em dia agora que consegui arrumar a internet novamente. Tá, e o artigo vocês vão entregar quando? É para ser hoje, né, professora? Porque ele me passou a data de hoje. Sim, mas é que eu não olhei e-mail agora, desde as 5 horas, eu acho que eu não olhei, 4h30. Não, a gente não entregou ainda. Ah, tá. É que como eu estava muito apurada, eu não olhei Sim. isso. Eu estava lendo um negócio aqui de contabilidade pública bem interessante. A data seria hoje, né, professor? Sim, é hoje. O que vocês fizeram, Pedro? Vocês fizeram aquele comparativo que vocês estavam fazendo ou não? Sim, o Cleiton fez o levantamento dos dados. Ah, eu tô ansiosa para ver esses dados, bem A curiosa. gente fez o comparativo de 2010 a 2019 da arrecadação nacional e dos gastos públicos. Ai, que maravilha, eu tô bem ansiosa. 2010 e 2019. Tem a tabela da arrecadação, tem a tabela das despesas da União e um gráfico sobre o PIB. Vocês me coloquem o e-mail também ali, porque daí eu quero ver se eu publico esses artigos, só que daí eu preciso do e-mail de vocês, tá? Porque tem que colocar o e-mail de vocês, eu já tinha falado isso, né? Às vezes, dependendo de cada revista, eu preciso de mais dados de vocês, endereço, para fazer o cadastro de vocês na própria revista, às vezes eles pedem o CPF, então, coisa que por exemplo, o semestre passado eu não consegui mandar um artigo para uma revista de uma turma minha, eu não consegui dados do pessoal, tive que tirar. Sim. Tentei de tudo e não consegui. O que eu fiz aqui, Pedro? Tirei. Exato. Tá. Pedro, você conseguiu fazer essa parte aqui dos dados? Consegui da esfera federal, professor. Tá na esfera federal? Estadual, eu estava fazendo ainda. Tá fazendo? Tá. Deixa eu voltar aqui a tela, então. Deixa eu ver qual é que é aqui. Não, mas eu já copiei os dados, professor. Eu já consigo. Olha, tem todas essas atividades aqui para fazer e as meninas foram embora. Sim. Tinha as 10 questões. É que provavelmente todo mundo está preocupado com o artigo agora, hoje, né, professor? Eu desconfiei. Eu desconfiei. A Elisângela saiu um pouco antes. Daí os outros aí também. A Elisângela saiu um pouco antes, né? Já que você copiou esses dados aqui, Pedro? Copiei os valores desse aí. Eu vou fazer um teste aqui contigo com esses negócios aqui. Deixa eu só ver. Para mim, eu vou parar de apresentar aqui, tá?
Ok. Salvar. Eu vou parar de apresentar, porque se eu apresentasse em meia tela aqui, uma janela, era para você ver. Deixa só um pouquinho. Era para vocês verem da mesma forma, que daí eu conseguia ficar assistindo vocês na aula e também eu conseguia estar apresentando. Faz o teste aí que a gente confirma. Só um pouquinho, daí eu vou tentar fazer aqui de novo, tá? Eu vou fechar. Não é do Chrome, para cancelar. Eu vou aqui, deixa eu ver aqui. Ó, antes eu sempre fazia uma tela inteira, tá? Agora eu vou uma janela, ok? Aí eu vou compartilhar, e eu vou aqui. Aí para mim, como que você vê a tela agora? Eu vejo o seu rosto e daí vejo a tua área de trabalho também, que apareceria, no caso, meu nome. Eu vou abrir minha câmera. A apresentação você não vê. No momento agora vai aparecer eu, no caso ali, que eu abri minha tela, né? Sim, mas aqui, por exemplo, essa apresentação contabilidade pública, isso aqui você não vê. Não, isso aí não tô vendo. Isso aqui era para ver, tá? Então deixa eu minimizar aqui. Professor. O quê? Fala, Pedro. Tua apresentação. O quê? Quando você vai lá clicar na sua apresentação. Tá, deixa eu parar aqui. Aqui eu vou em apresentar. Eu sempre uso janela inteira, tá? A janela. Mas eu queria a tela inteira. Eu sempre usava a tela inteira. Agora eu queria usar uma janela. Correto. E quando eu uso uma janela. Utilizar a janela. Hã? A imagem naquela da janela. É uma janela, tá? Daí eu vou aqui, ó. Tá? Compartilho. Aí você disse que não enxerga a apresentação, né? Calma aí que não carregou ainda. Carregou só a sua área de trabalho ali. Não apresentou. No caso do Google Chrome, algo assim. Não. Então deixa eu tentar uma outra coisa aqui, então. Parar a apresentação. Vamos tentar de outra forma aqui. Uma guia do Chrome, não, vamos ver. Compartilhar. E agora? Carregar. Eu não vi a apresentação. Não, tu não conseguia ver a apresentação, né? Não. Então não tem como, é só uma tela inteira, porque eu queria assim, apresentar a tela toda, compartilhar, mas eu queria deixar, deixa eu ver só um pouquinho. Eu queria continuar enxergando vocês, entende? Sim. Entendo, professor. Mas não, aqui é normal, aqui é em partes, aqui é todas, não é o caso, né? Não tem. Eu queria continuar enxergando vocês. Oi? Sim, não é aquela situação de várias lâminas ali do caso do slide, né? Juntas a gente não consegue visualizar, daí fica muito pequeno. Não assim, consegue visualizar, não consegue, né? Não consegue. Não. Uhum. Assim e assim. Assim, correto. Assim consegue, né? Deixa eu ver. Sim. A dela vai. É só uma outra forma, mas para mim não muda nada. Eu não vejo vocês do mesmo jeito. Não, para mim não muda nada. Não, nada.
não deu certo, tá? Então, o que tu achou dos cálculos ali? Parar a apresentação, deixa eu ver. Tu conseguiu achar? Hã? Não escutei. Na esfera federal, não escutou? Agora sim. Tá. Na esfera federal, que era 5 milhões, você conseguiu terminar os cálculos, tu disse, né? Exato. Quantos valores, quantos mil deu ali nos cálculos? Deu Aí, 2,5%, deu 137.300 e pouco lá. É. Daí 6% deu 329, 40,9 deu 2.246. Sim, porque é 49, né? Exato. Uhum. E daí o 0,6% lá deu 32. Quase Então, 33. o que é aquele 0,6%? Deixa eu ver do que era, não me lembro mais, deixa eu só verificar. Isso, tem que pesquisar lá porque eu não sei. 0,6% para o Ministério Público da União. Esse Ministério Público da União, esse valor aqui é aquele valor que é para guerra e pandemias, essas coisas. Exato. Olha bem pouquinho, né? Sim. Mas é uma situação que você não gasta todo sempre. É claro que é uma questão esporádica, né? Por exemplo, agora, no nosso caso do Brasil, se eles tivessem há quantos tempo guardando isso, tinha bastante dinheiro, né? Exato. Mas e mesmo assim, aí acabou logo, né? Eu acho que não, eu acredito que isso não estava sendo feito há muito tempo. Imagino também. Eu acredito, não estou dizendo, tá? Tá, Pedro? Então, até a próxima semana. Obrigado por ficar ali comigo. E as Estamos meninas aí. foram embora todas. Fiquei muito triste com isso. Tranquilo. Tá? Então, dá uma olhada. Tô curiosa para ver o artigo de vocês, tá bom? Vamos Até ver a como que a semana gente que consegue vem, enviar. tá? Procure veja com o Clayton, porque o Clayton não está vindo para a aula também, né? Eu sentia falta de vocês eram os dois que mais contribuíam com a aula. Agora as meninas começaram a falar um pouco, mas eram os que mais contribuíam com a aula e não estavam vindo. Estava sentindo bastante a falta das contribuições de vocês na aula. Da semana que vem em diante, eu acredito que não falte mais. Então tá bom, Pedro. Boa semana para vocês. Todos Até semana que vem. Bom trabalho aí também. Não esqueça de me mandar o trabalho, tá? Ok. Tá, um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Boa noite.